A carreira de professores vive uma crise, uma área fundamental para a sociedade que enfrenta um cenário de baixos salários, falta de valorização, entre outros problemas. Por isso é cada vez mais baixo o interesse de jovens por licenciatura. Ontem o governo federal lançou o programa Mais Professores, que vai dar incentivo para a formação de docentes. Serão pagas bolsas, por exemplo, de R$ 1.050 todo mês para os estudantes de licenciatura. E, além disso, profissionais que aceitarem trabalhar em lugares com baixa oferta vão receber R$ 2.100 como adicional ao salário por 2 anos. Mas será que essas ações são mesmo suficientes para evitar um apagão de professores? Um estudo mostrou que o país pode ter um déficit de 235 mil docentes em 2040. Para entender melhor, a gente faz conexão com a presidente do Instituto Salto, Cláudia Costin. Cláudia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Conexão Record News. A gente vê o tamanho do desafio, né, da educação. Claro que o governo vem oferecer um incentivo, acabei de dizer os valores, mas o que a gente precisa fazer já e urgentemente para que não faltem professores no futuro? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, é bom falar com você, Kelly, e com quem nos assiste. De verdade, há um certo apagão de professores. Não é só no Brasil, mas eu acho que no Brasil o problema parece ser mais grave. E há 3 motivos para isso. Um primeiro são, como você bem disse, Kelly, os salários, né? Embora foi criada há alguns anos uma lei do piso salarial, que vem melhorando progressivamente os salários dos professores, eles ainda não são suficientes. O segundo motivo é que os contratos de trabalho dos professores são fragmentados, especialmente os professores de Fundamental 2 e de ensino médio, que acabam tendo que dar aula 10 horas numa escola, 16 horas numa escola num outro município e mais 10 horas à noite. Então, eles passam o tempo se deslocando, o que traz condições de trabalho muito ruins. E há um terceiro motivo que é menos falado, que é o fato de que a opinião pública, em geral, quando fala de professores, fala com pena, não com respeito ou admiração profissional. Nós, professores, nós queremos ser admirados, como qualquer outro profissional, pelas nossas práticas. E muitas vezes o próprio jovem, quando vai escolher uma carreira, ele ouve dos seus professores ou da sociedade esse comentário e ele acaba não escolhendo. No último PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação organizado pela OCDE, perguntaram para os jovens qual a profissão do seu sonho. Só 3% dos brasileiros, e bem abaixo dos outros países, disseram que sonham ser professores de educação básica. Isso é triste, mas isso pode ser mudado e foi bom o anúncio de ontem do Ministério, embora não basta aquelas medidas que foram anunciadas. Cláudia, nesse sentido, então, nós precisamos mudar a própria visão que os docentes têm sobre a carreira e nós enquanto sociedade, né? Para isso, seria necessário, então, uma reestruturação, inclusive para criar um plano de carreiras, talvez incentivando ganhos maiores conforme acontecesse reciclagem ou, então, novos cursos. Teria que ser repensado um novo modelo para essa profissão, para essa carreira? Com certeza. E esse novo modelo, parte dele, o Ministério já começou a anunciar. Quer dizer, a ideia de você ter muito mais na formação de professores, conexão entre teoria e prática. Quer dizer, você hoje forma um médico, ele está desde o primeiro ano de faculdade no chão do hospital universitário, observando práticas médicas, etc. Ele não aprende só teoria. O professor, infelizmente, 7 em cada 10 são formados estritamente por EAD, por educação à distância, e mesmo os que são formados presencialmente, não há essa exigência de uma prática, de uma formação que contemple a prática. O Ministério da Educação já anunciou que isso vai mudar, que eles vão querer também ter estágio desde o primeiro ano
da faculdade, que é o que faz, por exemplo, o Chile, já há muitos anos e com muito sucesso, é o melhor país no PISA da Latina, né? Nessa avaliação a que eu me referi. Mas vai ser importante também que o professor possa progredir, não só por obter título de mestre ou doutor, mas por ser um bom professor, pela sua prática, e que ele tenha apoios no começo da sua carreira de professores mais experientes, que é o que faz, por exemplo, a China, a Coreia, a Índia. Um professor mais experiente encarregado de ajudar aquele professor iniciante que não se desenvolveu plenamente. Então, mudanças importantes adicionais vão ter que ser feitas. Temos que mexer no salário, temos que fazer o que foi proposto pelo ministro, né, esse pé de meia da licenciatura, os alunos mais altos, que tiveram notas mais altas no Enem, ganharem um adicional para fazerem licenciaturas, esses R$ 1.050, atrair professores para áreas para cidades que não têm professores suficientes, e até essa prova nacional docente que vai certificar professores ou vai garantir que professores tenham as qualificações e simplificando os concursos públicos para municípios que aderirem. Mas nós precisamos também pensar numa carreira mais sólida e com professores dedicados prioritariamente a uma única escola. Por isso que é tão importante para o aluno quanto para o professor a escola em tempo integral, como praticam os outros países. Cláudia, você falou muita coisa importante, vou pensar aí algo para a gente só fechar a nossa conversa aqui, que é justamente valorizar ações que fazem a diferença. Isso passa pela gestão, e às vezes não é uma gestão que vem lá de cima do governo federal, mas sim no núcleo escolar, né? Porque onde tem uma gestão ali, tendo o professor mais experiente, acolhendo aquele que está chegando, e ações que fazem a diferença na vida de estudantes ali ou da comunidade, a escola se destaca por um certo tipo de ensino ou um prêmio. Isso tudo tem que ser valorizado, inclusive por nós da comunicação, porque tudo isso vai ajudando a mudar a mentalidade que a sociedade tem sobre a profissão e, principalmente, né, dar uma outra compensação além do salário para o profissional de educação que se dedicou a fazer algo diferente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Poder reconhecer o professor que fez um ótimo trabalho é muito importante. E não é só a sociedade em geral, o próprio professor acaba tendo uma visão de que ele não tem direito de comemorar seus sucessos, de que ele... E a gente precisa mudar isso, mudar a cultura estabelecida sobre a prática profissional do professor e melhorar os salários, sem dúvida, contratando os professores para 40 horas e não 10 horas para cada escola e fazendo com que ele possa aprender mais com os seus colegas professores. O professor aprende muito na universidade, mas aprende mais com seus colegas professores. Cláudia, foi muito bom ter a sua análise, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para você e torço que a gente tenha aqui resultados melhores no futuro para a gente conversar. Boa tarde. Com certeza, boa tarde, um prazer falar com vocês. Obrigada.